El título de la palabra de hoy es capacidad de reacción en Dios. Diga, capacidad de reacción en Dios. Vou recordar um pouco o texto base. O texto base é Gênesis capítulo 49, onde Jacob, que já é um anciano, Jacob tem 130 anos de idade. E ele chama seus 12 filhos e vai bendecir seus 12 filhos. O clima é de despedida, porque quando ele termina de fazer isso, ele falece. E quando ele chama o 11º, que é José, ele dá uma palavra de bendição sobre José, pero o que José escuta são palavras muito pontuais, são palavras muito proféticas, muito profundas. Isso é impossível que fosse humano. Isso foi o Espírito Santo de Deus inspirando Jacob para dar essas palavras a seu filho. E vou ler outra vez mais esse contexto e vamos meditar um pouco na palavra, ok? Gênesis 49, 22. Necessito muito sua atenção porque não há projeção, então tu tem que estar aqui junto comigo. Amém, meus amados? Gênesis 49, 22. Jacob disse assim sobre José: rama frutífera é José, rama frutífera junto a uma fuente, sus vástagos ou sus ramas se estendem sobre o muro. Le causaram amargura, le lançaram flechas, lo aborreceram los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, ou se mantuvo firme, e los brazos de sus manos se fortaleceram por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente, sobre la cabeza de aquel que foi apartado, ou de aquele que foi distinguido de entre sus hermanos. Diga assim, glória a Deus. Nós outros já hablamos um pouco sobre esse tema, palavras passadas. Eu tratei uma que eu puse o título Poder de Absorção de Bendições. José tuvo que aprender a absorver 3 tipos de bendições que Jacob está hablando. Tuvo que aprender a las bendiciones de los altos cielos, las bendiciones de las profundezas o del profundo abismo y las bendiciones del pecho y del vientre. Si tú no has escuchado, te aconsejo a escuchar, está en YouTube. La outra palavra foi rama frutífera. José disse, ele é rama frutífera, dá fruto. Rama frutífera, uma fuente. Esse hablei, a última palavra, tu também podes ver. Pero outra coisa que eu quero tratar hoje é que entre tantas coisas que ele habla desse hijo, e ele conclui, meu hijo, esse José foi distinguido, foi diferente de los outros hermanos. Uma das coisas é que ele teve uma capacidade impressionante de reação a las adversidades. Cada luta que esse homem passava, ele reacionou de uma maneira positiva. Por isso Jacob, quando já vê, Jacob é um anciano, tem 130 anos de idade. Quando vê José também já é um homem, já tem filhos, já é governador do Egito, não é mais aquele adolescente. Ele saiu com 17 anos de casa. Então, desde chico hasta 17, ele viveu a bendição del pecho e del vientre dentro de sua casa. Foi vendido por seus irmãos para Egipto e aí entrou em outro processo de bendição, que é a bendição do profundo abismo. Tinha que buscar forças em Deus. E nesse lugar, ele passou 13 anos hasta chegar a ser o primeiro-ministro de Faraó. Então, 17 anos em casa, 13 anos de muita luta em Egito, com 30 anos assume essa posição de muita influência. E nesse lugar, então, ele vai passar agora 80 anos. Ele vai falecer com 110. Então, se foi 80 anos de honra, 80 anos de cosecha, 80 anos delante de uma nação inteira, é muito tempo. Pero le custou bastante. Por isso, seu papá já vê quem é José. E ele disse todas essas palavras de bendição, pero há algo que ele reconhece e ele disse assim, Gênesis 49, 23 e 24, uma vez mais: le causaram amargura, le lançaram flechas, lo aborreceram los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, e los brazos de sus manos se fortaleceram por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Então, quando ele define seu filho, ele está dizendo: meu filho passou por muitas lutas, ele estava sendo sempre flechado, os flecheros le amargaram. E ele disse: ele não era insensível a essas lutas. Ele está dizendo: quando lo flecharam, le causaram amargura, lo aborreceram, ou seja, dolió lo que José passou.
E nesse processo de passar por dolores, passar por angústias, passar por amarguras que lhe dolia o coração, de ser desanimado, de ser angustiado, lo que ele disse é: pero su mano, su braço se foi fortalecendo en el Deus de su padre Jacob. Ele nunca se desanimou ao ponto de desistir. Ele nunca se angustiou ao ponto de tirar a toalha. Algo havia nesse muchacho, o papá dizendo que ele se fortalecia e su arco se mantuvo firme passando por lutas. Quem quer ser assim como José? Diga amém, meu amado. Foi tantas as lutas que ele passou, tantas as flechas, tanto dolor, que quando ele encontra com seus irmãos, muito mais adelante, mira o que diz em Gênesis 45:1. José já não podia contener-se mais delante de todos os que estavam em sua presença e gritou: que salgan todos de minha presença. Nadie quedou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Então se puso a chorar a gritos. E lo oyeron los egípcios, e foi oído também em la casa del faraó. Ou seja, quando ele reencontrou seus irmãos anos depois, o dolor era tão grande que a maneira que José chora é gritando. E os gritos não se escucharam só onde ele estava, se escucharam no palácio onde estava ele, faraó. ¿Por que tanto dolor? Porque as agressões que ele sofreu, as lutas adentro de ser vendido, traicionado, envidia, injustiça, todo isso quedou muito forte no coração. Por isso o papá está dizendo: ele foi amargado, ele foi maltratado, ele foi herido, e mais, foi herido por los de sua própria casa. E essa é a maior herida de quem está cerca. Se por essa porta entra alguém que tu não conheces, um estranho para ti, tu nunca viste, e empieza a falar uma quantidade de peste contra tu vida, sabe quanto isso te vai molestar? Quizá quase nada. Não te vai deixar amargado, nem herido, nem nada. Tu vai dizer: oi, que louco é esse, entrou aqui meio atravessado, oi, que é o que passa? Alguns vão dizer: está repreendido em nome de Jesus. Algo vai suceder, pero ofendido é muito difícil que tu vá sair, porque és um estranho. Pero os que são de cerca, los que são de sua própria casa, e te hiere, isso sim é mais difícil. Então aqui é onde tu vês que o llanto era porque ele foi herido por quem ele não esperava. Então agora, reencontrando todas essas memórias, vêm a seu coração, e por isso tem tanto llanto dolido. E isso não passou só com José, isso passou com muitos homens de Deus. Passou com Moisés, passou com Davi, passou com Pablo, passou com o Senhor Jesus. Muitos desses homens foram heridos por aqueles que estavam cerca, e eu te digo, é muito provável que vai passar contigo também. É muito difícil que a vida cristiana tu vas a viver e vai chegar ao fim com a pele bem lisecita, sem nenhum dolor e nenhuma cicatriz. Isso não vai suceder. É muito difícil que isso suceda. Então, que é o que nós temos que fazer, meus amados, com o tema de las ofensas, de las heridas, de ser amargado, é poner a pele um pouquinho mais gruesa. Não sei como diz isso em espanhol, engrossar el cuero. Pode dizer assim? Diga a sua irmã: engrossa el cuero, por favor. Sim, porque se nós somos muito, nós não podemos, meu amado, com a obra de Deus. Olvídate. Porque isso que José está falando sobre que Jacob está falando sobre seu filho, depois de muitos anos, ele está dizendo: ele foi distinguido, ele foi rama frutífera, logrou seguir dando fruto junto a uma fuente, porque ele tinha um estilo de vida. Isso não foi automático. E o estilo de vida, uma das tantas coisas foi que os arqueiros le trataram de amargar a vida, pero ele se mantuvo forte em Deus. Amém, meus amados? Passa um pouco mais e ele agora vai encontrar com seu irmão, com Benjamim. E mira o que diz em Gênesis 45:14. E chorando, José se echou sobre o cuello de Benjamim, seu irmão. E também Benjamim chorou sobre seu cuello. E orando também, José besou luego a todos seus irmãos. E depois seus irmãos hablaram com ele. Todo o tempo chorando. Todo o tempo. Gênesis 46:29. José hizo preparar seu carro e foi a Gozém para receber a Israel, seu papá. Agora vem seu papá, ele vai encontrar com ele. Ele se deu a conhecer e echando-se sobre seu cuello, chorou muito tempo sobre seu cuello. Outra versão diz: chorou largamente sobre o cuello de seu papá. Esse homem não parava de chorar, porque passou por tantas
luchas. Tiempos antes de ese encuentro, cuando él tiene 2 hijos, yo ya hablé con ustedes, pero voy a repetir que cuando él tiene esos 2 hijos, él da nombres proféticos. Y mira lo que él dice en Génesis 41, 51. Llamó José al primero Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Y el segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces ese hombre está diciendo: fue Dios que me hizo olvidar los sufrimientos. Fue Dios que me hizo olvidar los sufrimientos y las heridas, las malas recordaciones de la casa de mi padre. Fue Él. Si no fuera Él, yo no estaría curado. Y Él dice: ¿por qué yo me veo curado por Dios? Ese hijo voy a colocar el nombre Manasés. Y la Biblia dice que en medio de un lugar de sufrimiento, ese hombre seguía dando frutos. Seguía dando frutos. Y él pone el segundo hijo diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo siempre digo, eso es un desafío, porque cada vez que alguno está pasando por alguna lucha o le duele algo, la tendencia es no querer fructificar, la tendencia es querer parar todo. Nosotros no sabemos lidiar con eso. Pero ese hombre se fortalecía en Dios. Y assim tiene que ser cada hombre y mujer de Dios que quiera avanzar con el reino de Dios. Tú tienes que fortalecerse en Dios. Tú tienes que recargar sus baterías en Dios. Tú tienes que tener una relación con Dios. Porque guardar su corazón es una responsabilidad tuya. No es una responsabilidad de la otra persona. Tú tienes que guardar su propio corazón. La Biblia dice eso. De todas las cosas que tú tienes que guardar, guarda tu corazón. Entonces no es la responsabilidad de Alana vigilar mi corazón. La responsabilidad de vigilar mi corazón es mía. La responsabilidad de vigilar su corazón es tuya. Y eso incluye heridas, rencores, malos tratos. Todo eso eres tú que tiene que tener una capacidad en Dios de sanarse y de curarse para que pueda dar fruto en medio de las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén aquí, mi amado? E aí Jacob, quando mira seu filho que era dessa maneira, passando tantas lutas e entendendo todo o que ele passou, ele disse: ele se fortalecia, seu arco, seu escudo se permaneceu firme, nunca perdeu a capacidade de reaccionar por causa de sua relação com Deus, com ele forte de Jacob. E aí ele disse: Deus lo ajudou em cada uma das situações em sua angústia. Então, eu te quero dizer, meu amado, que José foi quem José foi, porque ele tinha uma buena, íntima relação com Deus. Tu não vas a ver como o livro de Daniel, 3 vezes ao dia orando, abrindo a ventana. Tu não vês esos detalhes sobre a vida de José, pero los frutos, la maneira de lograr passar por tantas coisas, solo há uma forma. Tinha seu tempo de oração, llevava a Deus suas angústias porque não podia carregar essas lutas solo. E era fortalecido por el fuerte de Jacob, por el pastor, por la roca de Israel. E por isso lograva ser lo que foi, porque tinha uma relação com Deus. Eu te digo, meu amado, que todos nós vamos passar por momentos de dolor, todos. Nós temos que fazer o que então, pastor? Aprender a assimilar o dolor, aprender a processar o dolor e não deixar que nenhum dolor se vuelva crônica. Isso é sua responsabilidade, não é de seu irmão e de sua irmã, é tu responsabilidade delante de Deus. Diga assim: assimilar o dolor, processar o dolor e não deixar que se vuelva crônica. Então, uma das grandes virtudes de José, uma das grandes virtudes enfrentando tantas lutas, foi a capacidade de reaccionar bem. Por isso eu pus o título: capacidade de reação em Deus. Ele reaccionava positivamente. Reaccionar, tu vas reaccionar com as lutas da vida. O ponto é como, positivamente ou negativamente, porque reação tu vas ter. Pero ele tinha em ele algo que lhe fortalecia, que lhe dava tanta fortaleza interior, que tu não vas a ver nenhum momento da vida de José ele mirando-se como vítima. José nunca se entregou ao vitimismo, de ter pena de si mesmo,
pero buscava fuerzas em Deus, não se prendia a decepções, não quedava atado por nenhuma dessas coisas e seguia avançando. Por isso, seu papá disse: é impressionante a capacidade que esse muchacho teve. E uma das coisas que é o que eu quero tratar hoje, e André, o texto que tu hablaste hoje sobre Mical e Davi, nós outros nem conversamos. Eu vou trabalhar bastante parte da palavra de hoje exatamente sobre esse texto. E aí vamos entender um pouquinho por que Mical chegou a estar com esse coração. Porque ela não nasceu assim. Ela nasceu um baby, com o coração limpo. Pero se volvió uma pessoa que, ao final de sua vida, não deu frutos. Uma pessoa que se volvió estéril, que é o que passou com essa mulher. Então, uma das capacidades que José teve foi a capacidade de superar amarguras. Diga isso, por favor. Capacidade de superar amarguras. Porque seu papá lhe disse em Gênesis 49:23: le causaram amargura, le lançaram flechas, lo aborreceram los arqueiros. Então ele passou por muita amargura. Lo que pasa é que esse homem aprendeu que ele não tinha direito de estar amargado. ¿Por quê? Porque a amargura é um direito altamente nocivo. A amargura é um direito que tu creas em ti, que é altamente nocivo. Se tu queres dañar sua casa, se tu queres dañar sua família, se tu queres dañar a igreja, se tu queres dañar qualquer coisa de Deus, deixa que a amargura encontre raiz em seu coração. Por isso o papá disse: ele é distinguido. Ele é diferente, porque le causaram amargura, lançaram flechas, lo aborreceram, pero mira o fruto. Significa que a raiz de amargura não encontrou lugar no coração de meu filho, distinguido entre os outros. Hebreus 12 nos diz assim, 12:14: procurem viver em paz com todos e em santidade, sem la qual nadie verá al Senhor. Mirad bem para que ninguno deje de alcançar a graça de Deus e para que não brote nenhuma raiz de amargura. Quantas não é para brotar? Quantas? Nenhuma. Não deje que isso brote, porque isso les vai perturbar. Nenhuma raiz de amargura que os perturbe, e depois disse: contamine a muitos. Então, Hebreus, hablando desse tema, primeiramente o que ele está tratando é que um homem de Deus é um homem de paz, pero tem a consciência que vive em um mundo de guerras. Ele disse: procure viver em paz com todos. O sea, el hombre de Dios no hace enemigos o no está volviéndose una persona tan amargada, tan mala, que donde va quita la paz y causa confusión. El hombre de Dios no hace enemigo a nadie, pero também ele disse: vive em santidade, vive apartado, tem uma conduta que agrada a Deus. Significa que não vou causar confusão com todos, pero também não vou barrar meu patrão, também não vou barrar minha estándar para agradar a todo mundo. Se isso não agrada a Deus, nós outros não podemos ter comunhão. Então, o que passa? É aquele homem que trata de viver em paz com todos e não causar guerras, pero também sabe que não vai ser e nem vai poder ser amigo de todo mundo, porque há coisas que não vão com um estilo de vida consagrado a Deus. Então, o que ele está dizendo, a primeira coisa, vocês têm que ter esse coração de ter paz, de ter calma, ter comunhão. E ele disse: a segunda coisa é que tu não podes deixar brotar nenhuma raiz de amargura. E ele disse: vou dar 3 motivos para que vocês estejam bem atentos com esse tema. Primeiro, ela anda contra a graça de Deus. Disse: vocês vão ser privados, quitados da graça de Deus. Não vai fluir a graça de Deus, não vai fluir unção, não vai fluir nada. Se tu deixas isso, o único que vai ser é como uma hierba mala, vai matar tudo. E disse: não deixe nenhuma. ¿Por quê? Porque se tu necessitas a graça de Deus sobre sua vida, a raiz de amargura é 100% contra a graça. E ele disse: vai quitar a paz, vai trazer perturbação a tu coração se tu deixas a raiz de amargura entrar. E por último ele disse: não vai ser solo contigo, tu vai dañar a las outras pessoas a seu redor, vai abrir sua boca e vai contaminar a todos. Então, o autor de Hebreus disse: não quero que isso suceda
com ninguno de ustedes que tú no deje brotar ninguna de raíz de amargura, que tú corte eso por la raíz, que trate eso rápido. ¿Por qué? Porque el daño va a ser grande sobre su vida y sobre quien está a su alrededor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos heridos, normalmente nos sentimos con un derecho de estar amargado. Entonces yo tengo el derecho de sentirme amargado. Es una reacción para nosotros absolutamente justificable. Me hirieron, creó una raíz de amargura, tengo el derecho de estar amargado. Problema de la gente. Reaccionamos como víctimas. Reaccionamos como personas que no tienen que tener un corazón guardado y protegido. Por eso, cada vez que llega una ofensa, cada vez que llega una amargura, nosotros deberíamos ya estar preparados contra eso. Pero si tú no aprendes lo que estamos hablando aquí hoy, tú siempre vas a estar teniendo que sacar hierbas daninhas, plantas malas, porque tú dejaste crecer. El punto es cómo yo permito eso entrar. ¿No sería más sabio no dejar crecer? ¿No sería más sabio cortar por la raíz antes? ¿No sería más sabio engrosar el cuero? Entonces, mi amado, cuando nosotros somos heridos, tú tienes una propensión de sentirse en el derecho de estar amargado y justificarse. El problema es ese. Ese es el problema. Porque cuanto más dura ese proceso de querer sentirse en el derecho de estar amargado, cuanto más tiempo tú dejas ese resentimiento sentir de nuevo cada cosita que te amargaram adentro de su coração, más tu vas comprometendo todas sus reacciones, más tu te vas comprometendo tu vida en Dios, más va dañando sus relacionamentos, más va dañando todas las cosas, porque la raíz de amargura empieza dañando a ti y después daña alrededor. ¿Por qué? Porque tú te viste como víctima. Tú no quieres solucionar. Tú no te levantas para salir de ese lugar de un derecho de estar amargado. Y es lo que pasa, cuanto más tiempo pasa, más daño va a traer. Entonces, cuando un hijo de Dios se entrega a esa lógica que hace sentido, a esa lógica de amargura, de una justa amargura, yo tengo derecho de estar amargado, automáticamente tú bloqueas la fuente de gracia, de favor de Dios. Por eso Hebreos está diciendo bien serio: ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dejando que raíz de amargura entre en su corazón. Tú dejaste crecer, dejaste entrar, no solucionaste. Próximo punto, te vas a sentir mal. Vas a sentir mal en su casa, en su iglesia, con sus amigos, con el discipulador, con el pastor, con todo mundo. No hay lugar que tú vayas que tú te vas a sentir bien. Es culpa de todo mundo, no es culpa tuya. Porque eres tú que tienes que cuidar tu corazón. Deja esse lugar de vítima, meu amado. Deja esse lugar de ser justa amargura. Deja esse lugar de justo ressentimento. Senão nós outros nos vamos enfermar. Quem quer ser enfermo aqui, levanta as manos. Então se salga desse lugar. A Bíblia diz que a raiz brota, cresce. E depois, se tu dejas, isso cria raízes adentro de su coração. E depois, para arrancar, é mais difícil. Por isso ele diz: tu tienes que não deixar que nenhuma raiz brote. Porque si tú dejas para sacar eso después, es muy difícil. Y si tú dejas que llegue a ese punto, a partir de aquí para adelante, va a perturbar a todo mundo. Tú vas a dejar de crecer y no vas a dejar que los otros alrededor tuyo crezcan. Y nadie aguanta ese tipo de cosas. Entonces, para vencer como José venció, para ser bem sucedido, distinguido, rama frutífera junto a una fuente, pasando por tantas cosas, tú tienes que renunciar el derecho de la amargura. Diga assim: yo tengo que renunciar el derecho de la amargura. Tú tienes que perdonar, tú tienes que olvidarse y seguir avanzando. No hay otra, tú tienes que aprender. Por eso Jesús dijo: tú tienes algo contra su hermano, busca tú y él solo y saca raíz de amargura, no deje crecer. Si solucionaste, gloria a Dios, ganaste su hermano. No solucionó, no pare,
siga con la intención hasta el final de solucionar. Lleve uno o otro contigo y trate. Si no, siga con la intención de solucionar y llévalo a la iglesia hasta que eso se termine. Pero con ese tipo de cosas uno no puede jugar. Pero que é o que vejo eu com muitos anos na igreja, não digo Naples, digo toda a igreja que eu he estado, é que nós outros não hacemos isso. É que nós outros não tenho pena, não, e se rompe princípio, nós outros vamos ser rompidos, quebrados aí adelante. Cada princípio que tu rompe agora porque quer romper, te tranquilito, aí adelante, o bombaço se explota. Ou obedecemos princípios, somos vitoriosos, ou rompemos princípios, e aí adelante, eles não rompem a nós outros. Uno tem que aprender com a palavra de Deus. Deixar de ser ninho, deixar de ser vítima e crescer se nós outros queremos ser homens e mulheres de Deus. Por isso Jesus dijo, limpia su coração. Los puros e los limpios de coração verão a Deus. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Eu quero tratar o exemplo que André falou e Mical. Presta atenção, André, que coisa incrível. Mical era a esposa do rei Davi. Mical, ella nunca logrou vencer a raiz de amargura. Nunca. A última frase que tu vês sobre Mical na palavra de Deus foi o que André leu, 2 Samuel 6:23. E Mical, hija de Saúl, não tuvo hijos hasta el dia de su muerte. Assim termina a história de Mical. E é claro que a esterilidade dessa mulher era consequência de uma amargura acumulada. Cada pessoa que tem amargura acumulada não dá frutos. Cada pessoa que tem amargura acumulada se transforma em uma pessoa estéril a lo largo da vida. Ou tu trata, ou senão as consequências de ser estéril. Nadie quer estar cerca, porque gente amargada é difícil. Então, essa mulher tinha todo para ser uma boa influência em la vida de seu esposo Davi, que era rei. Tinha todo para ser uma ajudadora idônea, uma influência positiva, ajudar esse homem a ser um bom rei, ajudar esse homem a ser um bom administrador das coisas de Deus. Essa mulher estava junto com ele. Era seu primeiro amor, era sua paixão. Pero ela não logrou superar as amarguras que ela teve que passar. Então, como a maioria da gente, Mical, presta atenção, meu amado, Mical criou em ela direito de estar ressentida. Ela criou em ela coração de que podia viver a vida sem sair desse lugar. Tinha motivos para isso. Mical era hija de Saúl. E quando Davi foi enfrentar Goliat, uma das sugerências do rei era assim: quem vença Goliat vai ganhar 3 coisas: muito dinheiro e riquezas, não vai pagar nenhum imposto em Israel e sua família, e además minha hija se vai casar com quem ganhe. Ele não pergunta a Mical, ele decide. Então, Mical já empieza como uma moneda de câmbio: quem ganhar, aí leva Mical. Eu vou explicar a história para que tu entenda como chega a lugar de estar em la ventana de lejos, mirando a obra de Deus avançando em Israel, el arca regressando para Jerusalém, e em la ventana hay uma pessoa fria, uma nevera, crítica. Como se transformou em essa pessoa? Então, Mical vai ser dada por seu papá Davi, porque Davi matou 200 filisteus. Saúl disse assim: eu quero 100 prepúcios de filisteus. Davi vai e mata 200. Regressa e casa com essa muchacha. Ela amava, a Bíblia diz que ela amava Davi. E a Bíblia diz que Davi ganhou para casar-se com ela. Imagina aquela paixão, pá, assim, incrível, coisa de película. Ele acaba de ganhar de Goliat, todo mundo dizendo, yeah! Se casa com essa muchacha, e a coisa mais linda. Todo aqui tinha as ferramentas para ser relacionamento promissor. Quizás tu te casaste assim. Todo para ser relacionamento promissor. Todo para ser
una pareja diferente, distinguida. Pero el viaje es largo, mi amado, el viaje es largo. La raíz de amargura y las luchas, uno tiene que aprender a cuidar su corazón y vigilar muy bien para ser vitorioso. Entonces, todo lo que empezó bien, apasionados, era la pasión de la juventud de Mical. Davi era aclamado por todos, y aquella cosa linda termina muy mal. Saúl, ele empieza a perseguir a Davi, porque tenía envidia de que todo mundo quería a Davi, todo el pueblo quería a Davi. Todo mundo hablava bem de Davi. Então, seu suegro se convirtiu em seu pior inimigo. E quando se convirtiu em seu pior inimigo, ele teve que huir. Pero antes de huir, Mical, em vez de quedar a favor de seu papá, Mical queda a favor de Davi. Mical ajuda Davi a huir, arriesgando sua própria vida. Tanto que seu papá disse: como tu hiciste isso comigo? E aí inventa um cuento aqui, um cuento aí, para ajudar a Davi. Então, aí amava tanto a Davi que aí quedou mais do lado de Davi que do lado de seu papá. E quando Davi teve que huir-se por essa persecução, o tema é que o tempo foi muito largo. Davi passa mais de 10 anos fora de casa. E de um dia à noite, presta atenção, igreja, um dia à noite Mical está abandonada, não tem mais esposo, não tem o amor de sua vida, não tem aquela paixão que ela se casou poucos dias atrás. Todo isso é cortado de um dia à noite, pum, como José, que era amado por seu papá, que tinha uma capa de colores, que era cuidado por sua mamá, que estava em sua casa vivendo as bendições do peito e do ventre, e de um dia à noite, perde tudo. Mical de um dia à noite, perdeu seu esposo, e agora não é pouco tempo. Como para José foram 13 anos de muita luta, até chegar a ser um homem de influência. Mical quedou sem seu esposo por 10 anos. E nesse tempo, seu padre Saúl busca outro homem para ela e encontra um homem chamado Paltiel, e dá esse homem como esposo para Mical. Aí agora tem outro. Davi também não quedou para trás. Davi, em seus 10 anos de huyendo, encontrou 2 mulheres mais. Mical tem outro homem, Davi tem outras mulheres. Mical teve que começar tudo outra vez. Pero que pasa que não era a paixão de sua juventude, não era Davi. Era outro homem bueno, era Paltiel, que la tratava bem. Teve que reconstruir sua vida. Aparentemente esse homem ela queria, ela amava. E aqui nós vemos uma mulher tendo que começar de novo, reconstruir. Necessitou olvidar-se de sua primeira paixão para poder construir sua nova casa. Necessitou deixar passar aquele primeiro amor, teve que adequar-se às circunstâncias novas. E quando todo parece que está consolidado, que está bem, passaram os anos, agora sim, estou aqui nessa casa, vamos que vamos, adelante. Saúl morreu. Quando Saúl morreu, quem assume o reino? Davi. Quando Davi assume o reino, Davi disse: eu quero me morrer de volta. Mi amado, eu estou falando isso, mas tu tens que ver o coração de Mical. Eu estou falando de raiz de amargura. Eu estou falando de lo que José logrou vencer. Ela está passando luta. Davi agora é rei e disse: traga de volta. Eu quero Mical de volta. E manda trazer. Qual é o tema? O tema é que isso foi traumático. Isso não foi fácil. Porque ela já estava casada com outro homem. E quando isso sucede, 2 Samuel 3,14, diz assim: então Davi enviou mensageiros a Isboset, hijo de Saúl, dizendo: restituye-me a minha mulher Mical, a la qual eu desposei comigo por 100 prepúcios dos filisteus. 100 porque Saúl queria 100, pero ele entregou 200. Pero ele disse: por 100 eu la comprei como minha esposa, eu quero ela de volta. E falou com o hermano: traga para cá. Isboset enviou a quitársela a seu marido, Paltiel, hijo de Laís. Su marido foi com ela, siguiéndola e chorando tras ella, hasta Bahurim. E Abner le dijo: anda, vuélvete. Então ele se volvió. Presta atenção, meu amado. A mulher tem em sua casa seu esposo.
Davi disse: quero de volta, traga para cá. Manda mensajeiro e disse: venga agora. O marido vem chorando detrás de Mical, chorando por todo o caminho, seguindo, chorando. Chega um homem delante dele e diz: ei, para trás, vuelva, tchau. Já perdeu seu esposo. E agora está delante de Davi em um palácio. Você coloque no lugar de Mical, por favor, aqui, meu amado. Como tu crê que vai estar esse coração? Abandonada por el primeiro marido, que ela amava, sua paixão, 10 anos lejos de ele. Ele encontra outras mulheres, está com outras. Ela tem que buscar outro, lhe deram outro. Ela foi reemplaçada. Finalmente, quando ela está agora caindo as fichas e restaurando sua casa, vem outro e diz: fuérzate, salga de aí, vuelva para cá. Todo forçado, todo difícil. Lutas. E eu te pergunto agora, presta atenção. Tu está aqui, está vivo aqui, meu amado? Presta atenção, vamos ser sinceros. Mical, presta atenção, igreja. Mical tinha o direito de estar amargada, sim ou não? Esse é o problema. Esse é meu problema e seu problema. Porque nós outros criamos em nós outros uma ideia de que estar amargado, raiz de amargura, é um direito. Então, se nós outros defendemos Mical, tem o direito de estar amargada. Porque nós outros não vemos como vítima. Ela é a vítima, Davi é o santo. Não, Davi é pecador igual, Davi também se equivocou feio. Davi não foi um exemplo em muitas coisas. E aqui nós outros temos que entender de que ela podia criar e criou em ela toda a sua vida um direito de estar amargada. E a amargura não é um direito, meu amado. A amargura é uma cadena que bloqueia tudo. Diga isso e guarde em sua mente para sempre. Diga: amargura não é um direito, é uma cadena. E tu decide. E Mical permanece assim toda a sua vida. Não busca em Deus capacidade de reação, que é o que eu estou predicando hoje. Se cerrou seu coração para todo lo bueno que Deus estava fazendo. Cerrou seu coração para todo o que sucedia a seu redor. E quando Davi, que é o que André falava hoje na manhã, manda trazer el arca do Senhor de volta, há um abismo enorme entre Mical e Davi. Enorme. As ofensas, as heridas, a história dolida, há um abismo. Ela queda na ventana fria como uma neveira. Davi, que em parte era esse homem, como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, que queria a presença de Deus, que queria trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Pero esse lugar de casa, de família, Davi não foi tão bueno assim. Teve problema com seus filhos, problema com suas mulheres, problema por todos os lados. Pero aqui, quando nós outros vemos que ele vai buscar o arca do Senhor, tem em casa uma mulher que está lejos. É aquele que é homem de Deus. Pero minha mulher e eu estamos lejos um do outro. Que é o que passa? Isso foi sendo criado com o tempo. Quando ela está na ventana, segundo Samuel 6,16, disse assim: quando o arca do Senhor chegou à cidade de Davi, Mical, a hija de Saúl, estava mirando por la ventana, e a ver que Davi saltava e dançava delante do Senhor, sentiu por ele um profundo desprezo. Ou seja, aqui já não havia carinho, aqui já não havia apoio. O que ela sentiu quando mirava Davi era desprezo em seu coração. Davi então chega a sua casa, depois da festa sube. A Bíblia diz em versículo 20, 2 Samuel 6:20. Davi se dirigiu então a sua casa para bendecirla, pero Mical salió para recebê-lo e disse: quem bem ha quedado el rei de Israel, al dejar a descubierto suas intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez, ou traduzindo, tal descaro, solo es próprio de um homem qualquer. Pero Davi lhe respondeu: sim, dancei, pero lo hice delante del Senhor, porque Ele me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Senhor me ha preferido a mim em lugar de tu padre e de toda tu família. Meu amado, isso é uma peleia de parejas. Aqui eu não estou falando barrito.
Aqui não está Mical mirando a ele, minha amada, e dizendo assim: sim, de verdade, tu te has descoberto delante de las siervas, Davi. Que pena. Tu eres um descarado, como se for um homem qualquer. Tu crê que é assim que está sucedendo aqui, minha amada? Essa mulher, minha amada, estava na porta esperando Davi, com a mão na cintura e o piezito assim, mira. Diga que venga esse rei de Israel para cá agora. Eu vou agarrar. Presta atenção, derecho de estar amargada, derecho. E os dois aqui tem um contraste tão grande. O muro se levantou entre eles tão grande que não foi o que sucedeu com José. Mira que profético é Jacob falando de José. Os flecheros le flecharam, le amargaram a vida, le causaram aborrecimento, pero sus ramas se estendiam sobre o muro. Aqui Mical, os muros la tumbaram. O muro tumbou Davi e Mical. Foram ramas vencidas por los muros. Quizás tu estás aqui hoje, uma rama que já passou muros, pero a vezes os muros te estão vencendo. E tu tens, meu amado, que levantar-se e não ser como vítima. Aqui Mical tem sonhos distintos de Davi, planos paralelos. É como hoje dia, meu dinheiro, seu dinheiro, minha renda, sua renda, meus amigos, seus amigos, todos diferentes, todos separados. Não se fundem em um solo ser. E aqui tu vês ela não um solo ser. Ela está de lejos desprezando. Todos os dois têm reações carnais. Todos os dois. O que ela está haciendo é, em outras palavras, trayendo assim para o 2022 aqui em Naples, meu amado, é hablando malas palavras. Tu eres um descarado, tu eres um sinvergüenza, te desnudaste delante de las mujeres aí abaixo, que tu eres como um qualquer. Pero ele é seu esposo. Le gustando, não le gustando, caindo bem, não caindo bem, aí essa posição de autoridade se olvidou. A raiz de amargura se acabou com tudo isso e trata mal a Davi. E aí entra a peleia de partidarismo familiar. É onde Davi também, em la carne, se levanta e diz: pero mira, o Senhor é comigo, ele viu a mim delante de seu papai. E aí entra a confusão, el arroz com mango, meu amado. Cada um saca de la maleta as coisas viejas. E a griteria é grande. Essa mulher está celosa de la ventana, dizendo: tu te estás exibindo para as outras mulheres, tu eres um sinvergüenza. É uma agressividade verbal. São malas palavras um com o outro. E a Bíblia diz assim, Efésios 4:29, nenhuma palavra, outra vez a palavra nenhuma, diga nenhuma. É igual a raiz de amargura, nenhuma. Palavra mala diz: nenhuma palavra obscena salga de sua boca, senão a que seja buena para edificação, según seja necessária, para que imparta graça a los que oyen. Não entristezcan o Espírito Santo de Deus, em quem foram sellados para o dia de la redenção. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, grito, calúnia, junto com toda maldade. Saquen esse tipo de coisa. Então, a raiz de amargura generou em ela uma inseguridade. Estava celosa de la ventana. A inseguridade la llenou de celos, e os celos não é amor. Os celos nunca são prova de amor. É uma prova de possessão. É uma prova de opressão. E nadie aguanta esse tipo de coisa. Como ela se volviu tão celosa, tão fria, dessa maneira? Raiz de amargura. El celo lo que hace con un cónyuge es hacer que él viva aprisionado y no libre, y eso mata el relacionamiento. Y eso es lo que había sucedido entre ellos. Al mismo tiempo que un avivamiento sucedía allá abajo en las calles de Jerusalén, y David viene danzando y cantando y gloria a Dios, aleluya, escuchando alabanza y todo eso, esa mujer está de la ventana lejos, fría, indiferente, y desprecia ese hombre en su alma. ¿Qué es lo que pasó con Mical, que no nació así? Mical deixou que a raiz de amargura crescesse em seu coração, e a raiz de amargura bloqueou toda a fuente, e ela então termina sua vida sem filhos, amargada. A raiz de amargura roubou todo o prazer, toda a alegria, todo o gozo, todo o entusiasmo, toda a confiança, e matou a Mical, ainda estando viva. Então, meu amado, nós temos que entender que raiz de amargura, nós não julgamos com isso. Amém, meus amados? Tu está firme aqui? Voltando para
el contraste, que é José. José também foi desprezado, José também foi traicionado, José também foi caluniado, José sofreu incoerências, José passou por todo quanto luta, perdeu gente, perdeu seu papá, sua mamá, seus familiares, e sofrer perdas é difícil, passou por todo, como Mical passou, perdeu seu esposo, perdeu gente, pero algo havia em José que ele tomou uma decisão, qual foi a decisão? Não permito que a amargura me domine. Não permito. Perdi o direito de estar amargado. E ele lutava contra o direito de estar amargado. E isso de José, o homem diferente e distinguido que foi. Quantos querem ser assim, meu amado? Dá um glória a Deus aí, alaba ao Senhor. E esse homem, então, pode colocar em seu filho um nome dizendo assim: Deus me hizo olvidar mis sofrimentos, Deus me hizo superar os dolores de la casa de mi padre. Eu repito, é muito difícil que tu termine essa vida com a pele lisecita. É muito difícil, meu amado, que tu salga desse mundo todo suave, assim, suavecito. Cada um vai sair de aqui com algumas cicatrizes. Pero eu te quero dizer que como cristianos, nós temos a cruz de Cristo. Como José tinha o Deus de seu padre Jacob. Mira os adjetivos que ele disse: el poderoso de Jacob, la roca de Israel, el pastor, la roca le hace firme, el pastor le pastorea el corazón, el Deus de su padre es contigo. E todo isso foi o que esse homem tinha no coração. E isso de ele, meu amado, homem como se for hoje dia no Novo Testamento, e levando a la cruz de Cristo toda ofensa, levando a cruz de Cristo toda tristeza, buscando no Espírito Santo de Deus força para superar e rehacer-se outra vez em Deus. Todos os homens, meu amado, e mulheres de Deus que foram desse nível, tinham que aprender sim ou sim a rehacer-se em Deus. Se tu queres ser vitorioso em sua casa, se queres ser vitorioso em sua igreja, vitorioso em sua empresa, meu amado, muitas vezes tu vai ter que aprender a rehacer-se solamente em Deus e renunciar toda raiz de amargura e receber de Deus capacidade de reação. Se nós outros queremos ser assim, amém, meus amados? E um dos momentos mais fortes em la vida de ele foi quando ele reencontra seus irmãos, muitos anos depois. E quando ele reencontra aqueles que fizeram dano à sua vida, ele tinha toda a oportunidade de vengar-se. Ele podia ser um Mical, frio, indiferente, de la ventana, lejos, criticando. Tinha todo o direito. José podia ser o pior administrador e o homem mais malo, porque tinha direito de estar amargado. Pero quando esse homem vem e recebe seus irmãos de volta, eu te pergunto, ele foi vencido por la amargura e por el ressentimento? La amargura venceu José? El ressentimento venceu José? Não. Então José não foi guiado por sentimentos, José foi guiado por um propósito. Se tu queres ser vitorioso no reino de Deus, ser vitorioso em la igreja, tu não puedes guiar-se por sentimentos, tu tens que guiar-se por um propósito. E agora ele tinha que pensar: vou cumprir o chamado de Deus para minha vida ou minha justiça própria? É uma decisão. E ele disse: não é minha justiça, não é ser hecha a vontade dele, Senhor. E ele, esse homem, quando recebe seus irmãos, ele ministra a seus irmãos. Ele disse: não se pongan tristes, não chorem, consuela o coração de eles. E disse: foi Deus que me mandou adelante. Foi Deus, não foi ustedes, foi Deus para promover o que hoje nós outros estamos vivendo. Quando seu papá morreu, esses irmãos pensaram: morreu Jacob. A hora que morreu Jacob, José só era bueno com nós outros porque papá estava vivo. Pero a hora que papá morreu, prepárate, se vai ver candela esse José contra nós outros. E mira o que diz Gênesis 50:15, presta atenção. Al ver a los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia. Todo eso es un show hasta ahora. Quizás nos odia. Y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos.
Entonces mandaron a decirle: José, antes que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos de Dios y de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Todo dolía, mi amado, no fue fácil. José comenzó a llorar. Entonces sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos, cumpliendo el sueño profético del Señor. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para el bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Assim que não tenham medo, eu les daré de comer a ustedes e a sus hijos. Assim los confortou e les habló al corazón. Diga glória a Deus, meu amado. Esse é homem curado. Esse é homem que logrou fortalecer-se em Deus. E quando tem que enfrentar essa luta, está preparado. Tem coração sellado. Mical se enfocou na amargura e perdeu a visão de Deus, perdeu todo o que Deus estava haciendo em Jerusalém. Sus ojos se volveram ojos malos, sus pensamentos negativos, porque ella quiso agarrar-se a la raiz de amargura. José, todo o contrário. José inclui Deus em todo o sofrimento, disse: foi Deus que estava comigo, foi Deus que permitiu, foi Deus que estava todo o tempo, não são ustedes, foi Deus, e Ele me curou, Ele me sanou, e agora eu posso ajudar-les. Quantos dizem glória a Deus aqui, meu amado? José limpiou de coração, coração, meu amado, que veia Deus em todo. Por isso seu papá mira a história e disse: distinguido, diferente, apartado, rama frutífera. José decide perdonar, supera em Deus, e que é o que passa? Ele abre caminho de bendições sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a sua descendência, meu amado. E aí nós outros vemos que quando regressam todos, a Bíblia diz assim: e viveu José em Egipto junto com a família de seu padre, e chegou à idade de 110 anos. Chegou a ver os filhos de Efraim hasta a terceira geração. Também os filhos de Maquir, hijo de Manassés, foram criados sobre as rodillas de José. Esse homem, porque perdonou, porque superou, porque não deixou raiz de amargura entrar em seu coração. Não foi como Mical, que não pudo ter hijos. Ele tuvo hijos, bendició seus hijos, viu seus netos, viu seus bisnietos e foi bendecido em tudo. ¿Por quê? Porque nunca deixou ojos malos, pensamentos negativos, raiz de amargura entrar em seu coração. Déjame decirte, meu amado, tu sempre vai ter lugar saludável para colocar seus ojos. É uma decisão tua. Tu decides. Tu queres ver todo malo? Deja entrar raiz de amargura, vai sofrer as consequências. Ou tu cambia tus ojos e empieza a incluir Deus e dizer: eu decido ver como Deus vê. Eu decido reaccionar como Deus espera, positivamente, não negativamente. Ojos buenos, não ojos malos. E minha história vai ser uma história de sucesso, não de fracasso, uma história de vitória, não de derrota. E quando os flecheros me flechem, tirem flechas de amargura, eu não vou ser contaminado por elas. Eu me agarro no Senhor, e aqui não vai entrar raiz de amargura em meu coração. Amém, meu amado? Tu recebe essa palavra em seu coração? Alaba, Senhor, em nome de Jesus. Ponte de pé, vamos orar. Sabe, meu amado, nenhum de nós outros tem o direito de estar amargado, prostrado. Nós outros, por el contrário, recebemos de Deus, como José, a capacidade de reação em Ele. Amém, meus amados? Por isso, desperta para esse tema. Desperta. A distância entre Mical e Davi foi causada por uma raiz de amargura. Nossa tendência é dizer: são as lutas, são as injusticias. Não, isso é o terreno.
Essa é a vida que vivimos. Dejar que raízes cresçam, aí é contigo. Porque quem aqui pode garantizar que tu não vai passar nenhuma luta? Quem pode garantizar a Alana que em 2 semanas não vai estar viúva e que a vida lhe dê um giro? Quem lhe pode garantizar a ti que quem tu mais ama, Deus lhe leve? Quem pode garantizar a ti alguma coisa dessa, meu amado? Nadie. Ou tu crea em ti agora capacidade de reação em Deus com o escudo da fé, ou, meu amado, tu não pode ser filho distinguido. Tu vai ser como o mundo é, guiado por emoções, sentimentos, dolores, iras e essas coisas que a Bíblia diz: não quero que isso nem esté entre vocês. Então, eu quero orar por nós outros, amém, meus amados, para que creamos em nós outros essa capacidade de reação em Deus. Quizás tu já fuiste flechado por essa flecha. Quizás tu coração agora está amargado. Eu te quero dizer, meu amado, que tu tens direito não de estar amargado, porque esse direito vai trazer morte, mas o direito de buscar em Deus força, limpiar seu coração, porque essa responsabilidade é tua. De todo lo que tu tienes e tu cuidas, lo que tu tienes que cuidar mais é seu coração. Padre, Senhor, nós outros te agradecemos porque sua palavra é clara, porque, Senhor, tu nos enseñas, Senhor, com exemplos positivos e negativos. Positivos como José, que venceu tantas coisas e logrou superar, logrou reacionar. E quando ele vê seu passado, vê que tu estavas incluído em todas essas lutas. Sin embargo, Mical, Senhor, foi para um lugar de direito de estar amargada, afetou seu matrimônio, afetou sua casa, afetou seu futuro. Senhor, livra-nos da raiz de amargura, Senhor. Se alguém aqui está amargado, Senhor, eu pido agora o bálsamo de Gileade, a medicina celestial que sana, que cura, que limpia. Dá um encontro personal, Senhor, contigo, a cada um que está com o coração herido, Senhor. Tu eres o Deus que nos sana. Tu eres o Deus que visitou a José e José disse: Deus me sanou, Deus me curou. Eu pido, visita minha irmã, visita minha irmã, sana as heridas. Senhor, que podamos, Senhor, lograr ser vencedores com essa capacidade em Ti, em la cruz de reação. Eu bendigo a cada um que aqui está, Senhor, com essa palavra de bendição de que somos mais que vitoriosos em Cristo, Senhor. E eu bendigo, Senhor, dizendo que cada um que está aqui se vai levantar, nadie se vai quedar prostrado, porque Deus nos dá a capacidade de reação em Ele. E nós outros repreendemos Satanás e declaramos que nenhuma flecha encendida de diabo prosperará contra nós outros, e tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos essas flechas encendidas. Nos apoiamos em sua palavra, Senhor, e nos fortalecemos em Ti. E eu bendigo cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Vamos alabar a Senhor. Glória a Deus. Adora a Senhor em seu lugar.